E aí, tranquilo? Nesse vídeo eu vou falar então sobre inspeção de dispositivos, tá? Talvez tu saiba, talvez tu não saiba, mas o nosso sistema operacional, então, a função dele principal é ser essa camada de abstração, então, entre a linguagem da máquina, tá? Que é uma linguagem que nós provavelmente não conseguiríamos entender, e a linguagem a nível mais alto que a gente consegue entender, então interagindo com as nossas aplicações, clicando nos botões, até mesmo os comandos que a gente digita no terminal. Então o sistema operacional ele vai estar interpretando para a gente conseguir então transmitir o que a gente quer que a máquina faça para ela, tá? Então quando a gente coloca algum dispositivo, tá, aqui dentro da nossa máquina, conecta algum dispositivo na nossa máquina, é função do sistema operacional, então, pegar o software então, que vai fazer com que esse dispositivo funcione adequadamente e conectar então junto com esse dispositivo para que ele funcione da maneira como a gente espera que ele funcione. Eu vou falar então sobre dois comandos aí, e mais alguns outros também posteriormente, para a gente estar visualizando os dispositivos conectados à nossa máquina. O primeiro comando que eu quero mostrar para vocês é o lspci. O que o comando lspci vai estar fazendo? Ele vai estar mostrando então os componentes conectados ao barramento PCI da tua máquina. Então, por exemplo, controladora de disco, placa externa, controlador USB, placa integradora, placa integrada, né, no caso. Então, se eu der esse comando lspci, ele vai me mostrar todos os dispositivos então que estão conectados em barramentos PCI aqui na minha máquina, tá? Então tem desde de coisas aqui relacionadas ao meu processador, tá? Até, por exemplo, a minha placa de vídeo aqui desse notebook, ela tem uma NVIDIA MX150, tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, dentro desse comando ver mais informações em relação a algum desses dispositivos aqui em específico, por exemplo, quero ver esse aqui da NVIDIA, tá? Que é a minha placa de vídeo. Como que eu poderia ver mais detalhes? Eu poderia estar usando o comando S, né, que é para falar, daria para fazer uma relação com serial, então, e colocar esse código aqui, que é a primeira coluna aqui nesse comando. Então, eu botaria, se eu quero ver dessa placa de vídeo da NVIDIA, 02.2.00.0. E poderia colocar também o parâmetro -v de verbose, né, que também a gente conhece já esse parâmetro de diversos outros comandos aí, que ele vai estar dando mais detalhes então em relação à saída desse comando. Vocês podem ver então que ele me dá a saída aqui, aí, NVIDIA GTX, ele me fala aqui, geralmente esse característico aqui subsistem, em outros dispositivos ele vai estar mostrando talvez a marca desse dispositivo, que vai estar podendo facilitar para ti na identificação, mas aqui ele me mostra Dell Device, então tipo o dispositivo Dell, tá? E me diz aqui qual é a placa-mãe, e aqui embaixo tem uma linha bem interessante, que é o Kernel Driver in Use, que ele vai mostrar quais os módulos então que o meu computador está utilizando relacionados a esse dispositivo. Nesse caso é somente o módulo da NVIDIA, e esse kernel módulo seriam alguns outros módulos que esse dispositivo poderia estar utilizando e tendo uma integração com, certo? Se eu quisesse, por exemplo, colocar aqui esse parâmetro -k, tá? Se eu vier aqui no manual do lspci e buscar o -k, ele vai estar me dizendo Show kernel drivers handling each device and all kernel modules. Ou seja, o que ele vai estar dizendo? Com o -k ele vai estar dizendo, me mostra esses dispositivos, mas me mostra os módulos com que eles estão utilizando, que cada dispositivo está utilizando. Então aqui, ó, por exemplo, posso ver que o driver in use, ele me dá o código desse driver aqui, ó. NVIDIA GTX MX150, está utilizando o módulo da NVIDIA. Módulo seria como... Daria para fazer um paralelo com os drivers, daí de fato seriam os drivers que a gente está acostumado, por exemplo, em outros sistemas operacionais, como no Microsoft Windows, né? Então aqui, ó, por exemplo, esse
esse é o dispositivo aqui, Intel Corporation, Xeon Thermal Subsystem, o subsistema térmico. Ele me diz aqui que ele está utilizando o módulo PROC Thermal, né? Então relacionado aí a alguma questão de temperatura. Tá? O outro comando que eu quero mostrar para vocês é o LS USB, tá? Que ele vai estar mostrando o que? Os dispositivos conectados então nas portas USB ou em algum nas entradas USB então no meu computador. Aqui ele me mostra esse Linux Foundation 3.0 root, que seria somente a porta, né, a porta USB de fato, uma porta 2.0 de USB 2.0, uma porta USB 3.0, a minha webcam, que provavelmente aqui dentro do meu notebook está conectada em alguma dessas portas USB internamente, né? E aqui também uma plaquinha de Bluetooth também que deve estar conectada aí internamente em alguns dessas portas USB. Então, por exemplo, eu vou até pegar aqui esse mouse que está conectado no meu computador aqui ao lado, retirar, tá? Então, pera aí, vou retirar aqui na hora mesmo. Peguei o mouse, vou conectar e vou ver se ele vai reconhecer. Então, conectei e vou dar um LS USB. Aqui vocês podem ver que apareceu o mouse, tá? Então, ó, posso mexer aqui o mouse. É esse mouse aqui da Razer, ó, ele até aparece aqui, ó, Buzz 001 Device 004 Razer USA Deathfader 2013, que é o modelo aqui do meu mouse. Então, para tu, por exemplo, tá vendo se um dispositivo foi reconhecido, tu pluguei um USB aqui, um mouse, um fone de ouvido, alguma coisa, dá o LS USB, conecta o dispositivo, dá um LS USB de novo, vê se o dispositivo apareceu aqui, e também com o LS-PCI você vai estar podendo ver lá se os módulos estão carregados adequadamente. Aqui foi meio plug and play, então esse mouse aqui, ó, vocês podem ver que eu estou mexendo aqui, ele está funcionando aí, certo? O que mais que eu tenho para mostrar para vocês? Por exemplo, se eu quiser ver mais alguma coisa em relação a esse mouse, tá? Ele tem esse código serial aqui, 15320037. Eu poderia dar um LS USB com o parâmetro V, também de verbose, para ele dar mais detalhes à saída desse comando. Daria para pensar D de ID, talvez, de identificação. E a gente vai colocar esse código aqui, ó, dessa coluna aqui. Então, traço D, para esse negócio da Razer aí, para esse mouse da Razer, 15320037. Olha só. Então, ele me dá diversas informações em relação a esse mouse aí que ele consegue pegar, tá? Então, esses parâmetros aqui eu não sei dizer ao certo para vocês o que ele significa, mas facilmente pode estar acessando aí na documentação e vendo o que cada um desses parâmetros significa. Então, até para fazer algum troubleshoot, alguma coisa, esse comando pode ser interessante aí para ver informações em relação mais detalhadas em relação a dispositivos conectados na sua porta USB, o LS USB e o LS PCI, então para componentes conectados ao barramento PCI. Se eu der um LS USB -T, é T de tree, então ele vai me mostrar em forma de árvore, tá? Então ele vai me dizer aqui, ó, tá, tem essa porta aqui, tem essa porta aqui que tá com esses outras, dentro desse bus tem todos esses ports aqui dentro. Então ele cria essa hierarquia aqui, te mostra a partir dessa hierarquia. É outro parâmetro aí que pode estar sendo interessante para ti. Tem o parâmetro também o comando lsmod. O que esse comando vai estar fazendo? Mostrando todos os módulos, ou seja, drivers, né? Que a tua máquina está ativo no momento. Então vamos ver aqui, tem diversos módulos para diversas coisas diferentes. Então esse lsmod ele tem 3 colunas, tá? Essa primeira coluna aqui, ó. Deixa eu usar o mouse aqui que eu conectei. Essa segunda coluna aqui e essa terceira coluna aqui. O que são essas colunas? Essa primeira diz qual que é o módulo, qual que é o driver, então de fato. A segunda diz qual o tamanho em bytes que ele está ocupando, que esse módulo está ocupando. E aqui quais outros módulos que acabam utilizando ele também como dependência, né? Daria para pensar assim. Então um que eu sei que tem várias dependências seria, deixa eu dar um grep aqui, anotei até aqui, o de som, ó, Sound, HDA, Intel. Vocês vão poder ver, ó, que tem diversas. A minha câmera deve estar em cima aqui, mas aqui pro lado, tá?
tem vários outros módulos aqui, então os módulos de som dependem bastante entre si, assim, para estar funcionando aí, questão de HDMI, codecs e tal, tá? Se eu quisesse, por exemplo, parar de que um módulo, que um driver estivesse rodando, eu poderia usar o comando mod probe -R e o nome, e aqui nome do módulo, tá? Isso ele vai parar o módulo caso o módulo não esteja ativo naquele momento, não esteja sendo utilizado. Senão poderia estar utilizando o parâmetro F também de force, né, que também ele força em diversos outros comandos, esse parâmetro é bem conhecido, o -F. Tá, e se eu quisesse, por exemplo, ativar a minha blacklist, né, que seria a minha lista, então, que vai estar dizendo quais módulos que eu não quero que sejam rodados na minha máquina, eu poderia estar utilizando esse parâmetro -b, tá? Como que eu edito a minha blacklist, então, né, essa lista que dos módulos que eu não quero que abram, né, não rodem no meu sistema? Eu posso editar esse arquivo aqui, ó, no /etc modprobe.d blacklist.conf. E aí eu ia colocar, então, por exemplo, com essa sintaxe aqui, blacklist, e ia botar o nome do módulo que eu não quero que rode. Por exemplo, Nuvo. Se eu não quero que rode o módulo Nuvo, que seria aquele driver open source, né, de código aberto da NVIDIA, eu poderia dar um blacklist Nuvo e salvar. Mas aqui eu vou sair sem salvar, e depois tu roda aquele comando modprobe com o -b, que ele vai estar executando aquela tua lista lá de bloqueio, certo? Todos esses comandos aqui que eu mostrei, o ls-pci, o ls-usb, eles pegam dados tanto desse diretório /sys quanto do diretório /proc, que eu tenho um vídeo aí que eu falei então sobre a estrutura de diretórios aí do Linux, né? Então, por exemplo, se eu viesse aqui em cd proc, tá? Por exemplo, e eu desse um cat no CPU info, ele ia me dar diversas informações em relação aqui ao meu processador, tá? Se eu desse um cat em DMA, por exemplo, ó, ele me dá cascade, ó, peraí, cat DMA, no /proc e /DMA. Ele ia me dar informação em relação a dispositivos que conseguem ter um contato direto aí com a minha memória RAM, cat IOPort também, que anotei aqui, e me dá também informações relacionadas a algumas coisas que se integram com a RAM. Interrupts também é outro arquivo que tem várias informações aí em relação a pedidos de interrupção no processador, então ele também fica armazenado aqui. Então tem vários arquivos mas o vídeo de hoje, então, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? O ls-pci, o ls-usb e alguns outros comandos aí para estar inspecionando teus dispositivos e também modificando alguns módulos aí, certo? Espero que tu tenha curtido esse vídeo aí, deixa um like no vídeo aí se tu gostou, e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!